Bom, então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas à nossa eletiva. Essa é a apresentação de como ela vai funcionar. Vamos conhecer um pouquinho o passo a passo, o porquê, o que exatamente a gente vai fazer aqui, como que a gente vai fazer tudo isso. Vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer exatamente? A primeira pergunta, né, sobre a eletiva. A ideia é que em grupos a gente construa HQs baseados em biografias de personalidades negras da história do Brasil. Bom, quem não sabe, HQs são as histórias em quadrinhos. A gente usa essa sigla para dizer sobre essa linguagem, né? As biografias são as histórias de vida de determinadas pessoas. Por que a gente está falando de personalidades negras, pessoal? Vocês podem aí imaginar algum motivo. Tem algumas pessoas que talvez não estejam tão inteiradas dos debates das questões raciais, mas eu duvido que a essa altura a gente não esteja familiarizado com esse debate. Né? Primeira coisa, a escolha, né, de personalidades negras na história do Brasil é significativa para a gente poder reconstruir o nosso imaginário de identidade, de país, das referências que a gente tem, e principalmente por uma questão de representatividade, né? Para a gente poder enxergar outros mundos possíveis. A gente sabe que a história do nosso país, né, que é dividido desigualmente no aspecto racial, ele não dá destaque das histórias, né, para essas pessoas que construíram e que inspiraram com suas vidas a, a própria história do nosso país, mas elas foram apagadas, invisibilizadas por motivos bem perversos e cruéis. Então, a ideia é que a gente realmente resgate essas histórias e possa dividir elas com o mundo, né, para as futuras gerações, com a nossa família, com as gerações mais velhas, por que não? A gente está aqui falando de uma nova perspectiva de futuro que a gente quer. Então, vou dar uma lida para vocês se interarem. Né? Representatividade é sobre o direito ao sonho, é sobre a gente poder se ver, se enxergar, se sentir representado por algo. Né? Aqui no texto diz: vivemos em um país cuja desigualdade racial é uma realidade. Segundo o IBGE, 56% da população brasileira é constituída por negros e pardos, mas nem por isso vemos essa mesma proporção sendo representada em lugares diversos, ou mesmo em espaços de destaque e liderança. O racismo estrutural no Brasil, somado ao histórico mito da democracia racial, faz com que a sociedade não se reconheça como racista. Para quem não sabe também, o mito da democracia racial é uma ideia que divulga um imaginário de pacificação, né, de harmonia entre as raças. A gente sabe que isso é um desejo de muitos, mas infelizmente isso não é a realidade estrutural, né? E se a gente for pensar na maioria da população que está no cárcere, na maioria da população que morre em situações, né, bem comuns e corriqueiras, né, essa normalização da violência com os jovens negros, por exemplo, que é uma coisa que a gente cada vez mais visto a força do movimento negro reivindicando para que isso não aconteça mais, né, essa urgência, esse grito tão antigo e tão atual. Então, com a nossa pesquisa, as histórias que a gente vai contar, a gente vai desconstruir esses estereótipos, né, que ainda estão vinculados ao racismo científico do século XIX, que foi quando veio essa instituição racista respaldada na ciência, né, da teoria do embranquecimento, que insiste em se atualizar, né? Ele começou ali, mas a gente sabe que o racismo ele tem essa capacidade de se contemporaneizar, que a gente está vivendo agora. E com essas histórias que a gente vai contar, a gente vai poder criar novas noções de representatividade para o presente e para o futuro. Então, a ideia aqui é a gente fazer junto uma ode à negritude enquanto potência, né? A gente olhar com uma lente que a história muitas vezes não olhou ainda. Então, a gente vai ter esse privilégio aqui.
As histórias têm o poder de inspirar novos futuros possíveis e de ressignificar o nosso olhar para o passado. A gente sabe que quando uma história é bem contada, a gente se emociona, a gente se inspira, se mobiliza, a gente quer contar essa história para outras pessoas. O que a gente vai fazer aqui é mais ou menos isso. Pensa comigo, vou deixar umas reflexões para vocês. O que muda quando a gente tem mais conhecimento sobre histórias com personagens negros e negras como protagonistas? O que será que muda no nosso imaginário, na nossa forma de ver as coisas? Novas experiências e visões de mundo a gente pode adquirir e construir. E o que muda quando a gente se coloca diante de representatividades negras? O que muda quando a gente vê uma prateleira de brinquedos, por exemplo, cheio de bonecas brancas, loiras dos olhos azuis? E o que muda quando a gente está num país como o nosso, vendo várias bonecas negras com cabelos diversos e com uma cara um pouco mais parecida com a da nossa população? O que será que muda aí nesse imaginário? Vou deixar essas perguntas no ar e vocês me respondem lá no fórum. Mas assim, como assim, professora, personalidades negras? Como é que vai ser isso? Que personalidade, né? Nossas HQs, nossas histórias em quadrinhos, se basearam na história de pessoas negras que fazem parte da história do nosso país e contribuem ou contribuíram para a construção de um legado cultural, intelectual ou político, cuja trajetória de vida inspira novas percepções de mundo. A gente tem uma lista infinita dessas personalidades. E eu separei algumas delas, alguns nomes, né, vários nomes, que eu vou disponibilizar para a gente poder fazer, inclusive, o sorteio para ver com quem o grupo vai ficar. Então vamos lá. E tem que ser pessoas do passado? Não, vocês vão ver que não. Na lista tem pessoas do nosso tempo, pessoas do passado, então isso é bem variado. Inclusive, essas personalidades que vão estar lá, elas são de áreas diferentes do conhecimento, elas atuaram em áreas diferentes. Né? Elas podem ser das artes, da política, da ciência, ou podem ser pensadores, né? E sobre quem exatamente a gente vai falar? Bom, é isso que eu contei para vocês. Vai haver uma lista, conta de opções de personalidades para serem sorteadas para o grupo. Mas, e se a gente quiser falar de outra personalidade negra que não está na lista do sorteio? Bom, tudo bem. O grupo poderá sugerir outro nome e será submetido ao meu consentimento. Por quê? Eu preciso ver qual é a sugestão que vocês estão trazendo para ver se algum outro grupo já não ficou com essa opção, para ver se a trajetória dessa personalidade ela está condizente com a luta histórica do movimento negro, porque as pessoas negras são diversas. Nem todas as pessoas negras representam toda a causa, todo o legado histórico que o movimento já percorreu. Então, eu vou precisar, né, escutar essa sugestão e aí eu dou o retorno para o grupo, caso vocês queiram sugerir. Mais uma possível dúvida, né? Será que a gente precisa contar tudo o que aconteceu na vida da pessoa? Meu Deus do céu, como vai ser isso? Vou falar vários fatos. Então, não precisa. Vocês vão poder dar uma lida no que já tem de material contado sobre essa pessoa, vocês vão pesquisar, né? E vocês vão poder fazer um recorte, fragmentos, né, dessa história da pessoa. Poxa, ela com acontecimentos marcantes no início da vida dela. Será que vale a pena a gente contar? Ah, não. Acho que a infância dela foi, né, normal, não tem grandes coisas. Vou contar só a partir do momento que essa pessoa entra na atuação política, enfim, só quando ela começa a escrever filosoficamente, quando ela começa a escrever poesia, enfim. Vocês vão ver quais são os acontecimentos mais interessantes para serem contados. Vocês vão ser os contadores dessa história. Bom, o que é importante ter na história de vocês? É importante localizar, né, em que período histórico e o lugar de origem essa personalidade pertence. É importante que os leitores saibam isso. E também é bom que a narrativa seja interessante, envolvente, que ela possa inspirar mesmo quem for ler.
né? Afinal, vocês vão ser os narradores dessa história. Então, aproveitem, se deliciem com a forma de contar, né? Pensem em como essa história pode ser lida e recebida por outras pessoas. Outra, né, dúvida bem importante, que abre um tópico grande aqui para a gente ver como é que vai funcionar tudo, é como que a gente vai fazer tudo isso acontecer, né? Por onde a gente começa, como é que vai funcionar tudo. Então, vão ser várias etapas, e eu vou explicar para vocês o passo a passo, vamos dar uma olhada. Bom, etapas iniciais. Primeiro, a gente vai precisar formar esses grupos, né? Para a gente poder fazer o sorteio e ver que grupo vai ficar com qual personalidade. No segundo momento, a gente vai fazer esse sorteio e, como eu falei para vocês anteriormente, caso hajam novas sugestões, eu vou buscar definir tudo isso na semana que vem. Tá? Eu vou frisar isso aqui no texto, vocês devem já ter lido, para a gente poder ganhar esse tempo, né? Essa primeira etapa, ela é mais simples, né? Depois, quando a gente começar a produzir, a gente vai precisar de mais tempo para poder produzir. Então, a gente vai procurar ser ágil nesse início. O que vai acontecer nas primeiras semanas? Semana 1, a gente vai pesquisar a história sobre a qual o grupo vai falar, né? E produzir um texto pequeno, narrativo, a partir da biografia da personalidade sorteada. Você vai contar a história dessa pessoa que foi sorteada para o grupo. Você vai descobrir onde ela nasceu, o que aconteceu na vida dela, qual foi a importância dela para a história, qual tem sido, se ela for uma pessoa do presente. Beleza. Na semana seguinte eu vou estar corrigindo esse texto, enfim. Na semana 2, vocês vão fazer um fichamento e um agrupamento do texto segundo os aspectos essenciais da narrativa. Aquele recorte básico dos acontecimentos principais. O que chama mais atenção nessa história? Vou pegar esse momento, esse momento, esse momento, dividir em algumas etapas. Depois também vou colocar toda a instrução de cada uma dessas semanas, tá? Aqui é um panorama geral. Na terceira semana, nós vamos construir o que a gente chama de escaleta para história em quadrinhos, que funciona também para filme, para curta-metragem, enfim. A escaleta, ela vai fazer decisões, né? O que você vai colocar na cena que vai causar a sensação que você espera no leitor. A gente vai ver que na história em quadrinhos tem muitas cenas que elas não precisam nem ter falas, dependendo da expressão, do olhar, do enquadramento, né? O que muda, né? Se a gente coloca o cenário de determinada forma, o olhar do espectador, né? De baixo para cima, de cima para baixo, de canto, se a gente dá um close, se a gente afasta, tudo isso a escaleta vai decidir. Tá? Qual é a ordem dos acontecimentos também, né? Aí está escrito. Quem deve estar na cena? Essa cena seria mais potente ou alteraria a história se tivesse em outro local? Que cena antecede? Que cena sucede? O que vem antes? O que vem depois? Nas semanas 4, 5 e 6, a gente vai transformar a escaleta em um roteiro, né? Colocar todas as cenas, os diálogos, e isso vai ser em forma de texto. Depois a gente vai finalmente partir para a etapa visual, que a professora de artes adora essa etapa. A gente vai distribuir, né, o espaço, colocar o gráfico, os croquis, organizar os quadrinhos. Vocês estão vendo que os exemplos que eu trouxe aí, os quadrinhos, eles nunca estão do mesmo jeito, né? Não é só uma malha quadrada, quadriculada. Tem alguns quadros que são maiores, que ocupam metade da página, tem outros que são menorzinhos, que eles vão dando ritmo. Então, a gente vai criar, né, essa etapa do formato da nossa HQ. Em seguida, vocês vão construir os personagens. Vai ter mais de um personagem? Como é que ele vai ser? O que caracteriza a aparição desse personagem? Ele usa sempre uma gravata de tal jeito. Ele usa um boné. Ele ou ela usa, né, uma saia de tal cor. Vocês vão definir como que vai ser visualmente esse personagem. Isso é importante para o leitor localizar, né, onde que está o personagem na história. Bom, continuação da etapa final, na semana 6, vocês vão fazer primeiro tudo a lápis ou colorir, enfim.
E na semana 7, 8 e 9 vai ser a fase final, que é acabamento, vocês vão colocar cor, vão colocar contorno, vão fazer o lettering, que são as letras, né, para colocar no texto, e fazer a capa. A capa também, querendo ou não, ela exige uma dedicação. Depois de você ter feito toda a trajetória de criação visual, já vai saber mais ou menos qual é o estilo visual da sua história. Aí sim, vocês vão partir para a capa. Na última semana, a gente vai fazer uma revisão geral, ver se está faltando alguma coisa, fazer os últimos ajustes e a gente vai finalmente expor o nosso trabalho. E a ideia é que ele ganhe as redes sociais, quem sabe a gente também não pode inscrever eles em alguns festivais, não pode articular ele com o Festival do Chica de Ouro, que já é um festival de cinema da escola, transformar isso num curta-metragem mais para frente, pode desdobrar de mil maneiras, né? É, mas a nossa grande meta aqui na eletiva é chegar nesse momento de fazer a nossa exposição dos trabalhos. Então é isso, pessoal. Obrigada pela escuta, pela presença. Qualquer dúvida, escrevam por aqui. Vou deixar o fórum aberto essa semana. A gente vai se comunicando por lá, tá bom? Um abraço bem grande e é isso. Até já. A gente vai se falar bastante ainda.